gente, tudo bem? Eu sou a Celisa, especialista de carreira. Estou aqui com a minha colega Patrícia, que é psicóloga, e hoje a gente vai falar um tema muito legal que é crenças, ok? E aí, Patrícia, né? Fala aí um pouquinho de ti, como é que você tá, como é que tá o teu dia a dia e conceitua pra gente o que é crença. Então, né, eu sou Patrícia Vieira, sou psicóloga, psicoterapeuta, e hoje então vamos aqui falar de crenças. Acho que é muito importante, né, nesse momento que a gente está vivendo, falar de algo que é tão inerente ao ser humano, que são as coisas que ele acredita. Então, as crenças, elas são um conjunto de regras, né, esse conjunto de regras internas que nós desenvolvemos ao longo da nossa vida e que vão ser utilizados para que a gente possa fazer o filtro de como a gente olha para a gente mesma, como a gente olha para as outras pessoas e para as situações do dia a dia. Então, elas vão pautar toda a nossa vida, né? Nós usamos as crenças a todo momento, em todo tempo. Interessante, né, Patrícia, como que é a conceitualização de crença. Mas como é que a gente desenvolve crença, né? Como é que a gente constrói crença? Então, Celisa, isso é muito importante da gente enfatizar e trazer para esse momento. A construção das crenças, elas acontecem a partir das experiências de vida que nós temos, a partir das relações, né, que nós também desenvolvemos ao longo da vida e também das aprendizagens que nós fazemos nessa troca, né? Essa relação que nós temos com as coisas, com as pessoas, elas desenvolvem produtos finais. Entendi. Né, que vão ficar guardados na nossa memória. E nós vamos utilizar sempre que a gente precisar. Se a gente gravou lá na memória, a gente vai utilizar. Tá, e eu posso dizer que crença, eu posso construir novas ou elas já são rotuladas de mim? Como é que essa formação da crença, Patrícia? Então, vamos ver se eu entendi o que você está querendo dizer. Se a gente pode nascer com algumas memórias, enfim. Nós não podemos, assim, excluir os aspectos fisiológicos, aquilo que a gente traz no DNA, nas células, né? A gente estaria aí entrando, assim, numa questão mais profunda do psiquismo humano, enfim. Então, não dá para excluir isso, né? Até porque, vamos pensar, quando você vê, por exemplo, um filho com gestos, modos de agir ou de falar, parecido com o pai ou com a mãe, isso é fruto do quê, né? Já vem inerente, já vem lá da barriga? Ou então foi aprendido com o processo do contato, das trocas, né? Falar de memória é algo muito importante para falar sobre crenças, né? Porque se a gente fixa lá na memória, a gente vai utilizar em alguma outra situação semelhante, né? Então eu posso dizer que as crenças, eu posso construir as minhas, ou as pessoas podem depositar em mim. Ah, sim. Como as crenças, elas também são oriundas das relações que a gente tem, como, por exemplo, esse contato diário familiar, por exemplo, a gente pode, sim, considerar a possibilidade de mudança, né, de pensamento e de olhar. Isso pode, sim, acontecer. A gente não pode generalizar, dizer que vai acontecer com todas as pessoas, até porque tem crenças, existem crenças que são muito rígidas, né? Sim. São aquelas, sabe aquelas que você não abre mão, assim, você leva para toda a vida? Então, isso é muito forte. Entender que nós temos aí capacidade de aprender, que a gente tem capacidade de memorizar, né? Nós temos todo um biológico preparado para esse processo de construir coisas, né? Sim. E construir coisas internas também, né? E a gente está falando aqui de crenças, de memórias, de olhar para a vida. Isso desenvolve ao longo da vida. Então, se eu tenho, por exemplo, uma experiência que vem carregada de emoção, por exemplo, né? Isso com certeza vai ficar armazenado lá na nossa memória, né? E se vai ficar armazenado lá, a gente vai utilizar em algum outro momento da vida. Sim, porque as crenças, elas são algo que a gente se baseia no dia a dia para tomar as nossas decisões, né? Sim. E independente se a gente considera ela importante ou não importante, se elas são saudáveis ou não, elas são atreladas às nossas decisões. Sim. E como é que eu posso fazer um ajuste de uma crença, né, Patrícia? Por exemplo,
eu tenho uma crença que é colocada desde criança, né, que eu tenho que economizar, né, porque pode ser que falte. Então, eu tenho a crença da escassez em mim. Como é que eu faço para alterar, para ajustar essa crença? Eu não quero mais ter ela, porque eu não tenho escassez, não quero ter mais escassez na minha vida, né? E como é que eu faço essa mudança? Então, né, eu acho que é bem bacana a gente falar aqui sobre uma situação de ação. Geralmente, quando a gente questiona as nossas crenças, né? A gente questiona as nossas crenças quando algo incomoda, né? Algo não está funcionando, não está dando certo, enfim. Você está falando de questões que estão relacionadas ao olhar para o dinheiro, para economizar, para o memorialismo, enfim. Se você começa a ter conflito nessa área, você vai começar a reavaliar. É um processo natural, né? Humano. E você reavaliando isso, você tem aí a predisposição, né? O início, o pontapé inicial para começar a repensar. Repensar. Se eu repensar, eu vou para onde? Né? Para que recurso que eu vou utilizar para repensar essa minha relação com o dinheiro? Com a questão econômica. E aí eu estou, então, com uma predisposição, né? Eu estou aberta para novas aprendizagens. Então, o primeiro passo, eu preciso estar aberto, eu tenho que estar disponível para ter, né, essa nova aprendizagem e querer, né, ter uma vontade de fazer essa mudança. Sim. Se eu estou incomodado com algo, né, no meu comportamento, na minha vida, enfim, eu começo a reavaliar. Se eu começo a reavaliar, já é uma predisposição para mim ir para uma nova ação. Então, eu quero fazer diferente. Então, a gente podia falar até aqui de motivação. Tem uma motivação aí, vou olhar outras pessoas. E, enfim, vai começar. Cada pessoa tem a sua subjetividade, os seus recursos próprios também para lidar com essa demanda interna de que algo está incomodando, né? Eu tenho que economizar, mas eu quero comprar, eu quero isso, eu quero... Por que eu estou segurando tanto esse dinheiro? E aí a gente começa a se questionar. E quando a gente começa a se questionar, aí então abre uma possibilidade de repensar o que eu estou fazendo com a minha vida. E o bacana, gente, que a gente pode repensar em terapia, a gente pode repensar num processo de coaching, né? Então, por isso que eu e a Patrícia, a gente toma essa frente de falar de crença para vocês, porque a gente tem duas possibilidades aqui para que a gente possa desenvolver isso, né? É a predisposição, né? Ter a ciência que aquilo está incomodando, né? Estar disposto a mudar. E aqui a gente apresenta para vocês duas possibilidades. A Paty, que atua na parte de terapia, né? Que é muito importante, trata a parte da emoção realmente, porque a crença, ela é baseada numa emoção, né? A gente tem algo muito rígido ou algo muito marcante, né? Crendo muito com base na emoção. E no processo de coaching é a ressignificação dessa fala, né? A Paty, ela vai tratar da emoção, mas no processo de coaching a gente pode tratar muito a palavra, né? Muito a fixação da nova crença. E aí a gente traz aí para vocês que existem passo a passo para poder fazer esse processo, né, Patrícia? Não é do dia para a noite que a gente ajusta uma crença, né? Sim. A gente tem todo um mapeamento, todo um procedimento, todo um tempo, né, que leva para poder fazer. É como se fosse criar um novo hábito. Uma nova aprendizagem. Uma nova aprendizagem, né? E fala aí um pouquinho pra gente, Paty, né? A gente tem que ter aprendizagem, né? A gente faz aprendizagem, a gente tem a disposição. E o que mais? Então, você falou das emoções, né? No processo psicoterapêutico, com certeza vai aparecer, né? A raiz, né? O que está mediando aquele meu comportamento, né? Da onde que vem a origem daquele meu comportamento, de um hábito, enfim. E vamos trabalhar basicamente nesse processo. Vamos também perceber a forma de pensar, que com certeza aparece lá no coaching, né? E mais basicamente que emoção que fixou aquilo ali, né? Por que aquilo ficou tão marcante, né? E o que está impedindo de você poder avançar e ter novas experiências, né? Como você falou, é um processo, trabalhar com a coisa mais preciosa do ser humano, né, que são as verdades dele, nós temos sim que ter uma habilidade para lidar com isso, né, porque não é tão fácil assim se desprender de algo, por exemplo, que está muito fixo
e precisa de tempo. Sim. A gente consegue, né, fazer a mudança, né? A gente consegue fazer sozinho? Consegue. Dependendo de como é a sua crença, se ela não for tão enraizada, né? Se não tiver um cunho emotivo tão grande que você não consegue se desprender, a gente consegue fazer um significado, né? Um significado, isso, né? Isso é muito subjetivo. Isso, a gente consegue fazer sozinho, sem problema nenhum. Né? Só que o processo de coaching, o processo de terapia, ele te auxilia mais porque vai em torno da emoção, vai em torno de forçar a palavra, né? De você ter aquilo treinado no seu mindset para poder fazer esse ajuste de crença. E aí, né, pessoal, como é que agora a gente para e vai fazer uma reflexão, né? Como é que você tá no seu dia a dia? Como é que você tá caminhando com as suas crenças? Está gostando? Não está gostando? Tem algo incomodando vocês? O bacana é que a gente consegue reconhecer, né? A gente precisa ter a consciência que nós precisamos fazer esse ajuste e procurar sempre um auxílio se a gente não consegue fazer sozinho, tá? Espero que vocês tenham gostado, né? Fica aí à disposição eu e a Patrícia, vou deixar o nosso contato, nosso Instagram. Espero que vocês tenham curtido esse tema sobre crença. Segue a gente no Instagram e no canal do YouTube também, tá? Um abraço, até mais! Até mais!